Muito bem, hoje é sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos bater um papo com a Imaculada Pires, chefe do cartório Zona 108ª Primeira Zona Eleitoral de Suzano. Essa zona eleitoral é a que cuida da parte de documentação, registro de candidatos e partidos, etc, etc, etc. A gente vai saber tudo direitinho aqui com a Imaculada, né? Você pode participar aí através do nosso Facebook, está sendo transmitido ao vivo, também pelo Instagram. Mais tarde a gente joga lá no YouTube, tá? E também pelo rádio, mais 10 sites online. Imaculada, bom dia, tudo bem aí, Imaculada? Bom dia, Paulinho. Agradecida por poder participar deste evento. Bem-vinda mais uma vez, faz tempo, a gente só se fala a cada 4 anos, é assim? Não, cada 2 A anos? cada 2 anos. Poxa, não pode, né? Tem que ser mais vezes, né? Imaculada, vamos começar aqui. Você lá da sua zona eleitoral, 108ª Primeira Zona Eleitoral de Suzano, que mudou de endereço, para quem não sabe ainda, os dois cartórios eleitorais são vizinhos de parede. E estão ali localizados em frente à praça, né, da Paz, sei lá como é que chama aquela Os praça, três poderes. dos três poderes, onde está o executivo, o legislativo e o judiciário. Não, isso mesmo, exatamente. Exatamente. Tudo no mesmo lugar, né? E onde está o centro unificado lá, não sei, alguma coisa assim, né? De serviços da prefeitura, onde as pessoas são muito bem atendidas, Com certeza. o que nos gera felicidade. Imaculada, vamos fazer o seguinte. O seu cartório cuida do que exatamente, para quem não sabe? Bom, todos os cartórios eleitorais, em princípio, tratam do atendimento ao público, tudo chega pelo atendimento ao público, que são os eleitores, os cidadãos e os eleitores. Neste período, há 150 dias antes da eleição, o nosso cartório está responsável pela análise dos procedimentos de registro de candidatura e também os demonstrativos de regularidade de atos partidários, que comanda todos os pedidos a ele atrelados. E assim, após a análise, encaminhamos todos esses procedimentos às autoridades, né? E para a decisão se ao pedido compete deferimento ou indeferimento. Imaculada, ontem me perguntaram, um cidadão aí de Suzano me perguntou falou, estão me chamando para sair candidato. Dá tempo ainda ou não? Alguns partidos ainda não realizaram a convenção, porque esse evento, para eles também, pode acontecer até o dia 5 de agosto. Após 24 horas do acontecido, eles encaminham esse documento ao cartório eleitoral. Mas, para ser candidato, a pessoa precisa estar afiliada a este partido, assim como residir no município e ser eleitor, aqui, digamos, em Suzano, no período de 6 meses. A convenção, ela tem que estar definida pelos grupos partidários lá, os partidos, coligações, etc e tal. Depois você explica como é que ficou essa... que eu não estou entendendo direito esse negócio de as uniões de partido, que mudaram, né, essa lei e tal. Quando tem a convenção, já está lá definido os 20 candidatos, vamos dizer assim, né, do partido, já não tem mais como entrar mais ninguém, porque já está os nomes dos 20 caras lá, das pessoas que vão participar. Isso antes da convenção. Na convenção tem que estar definido todos os candidatos. Depois da convenção, é impossível colocar um candidato, a não ser que esse candidato, eu acho, você me explica aí, se o candidato morre ou desiste, qualquer coisa parecida, se pode depois colocar, que nem time de futebol, né? Substituição lá. Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Explica pra gente em detalhes, para vocês que estão aí ligados à política, de partidos, que tem gente da política que está ouvindo a gente aí, né? Tirando dúvidas, então a gente vai explicar, que nem esse meu amigo falou, pô, me chamaram para ser candidato. Falei, olha, eu acho que não dá mais não. Mas como você acabou de falar, só até a convenção dá. Depois da convenção, só em caso de morte, etc e tal. É isso mesmo? Normalmente, todos os candidatos são escolhidos ou definidos na convenção, onde acontece a reunião
dos filiados e também do corpo executivo do partido eleitoral. Em Suzano, atualmente, nós já temos conhecimento de coligação para escolha do cargo majoritário. Já, como você falou, mudança na legislação, nós temos a situação de que, para o cargo de vereador, para a escolha do cargo de vereador, aí o partido lança até 20 escolhidos aqui no município de Suzano. Qualquer partido é 20 pessoas. O partido que está devidamente cadastrado aqui em Suzano, ele pode cadastrar até 20 candidatos para o cargo de vereador, assim como também pode coligar-se a outros partidos ou a federações na escolha do cargo majoritário, que é prefeito e vice-prefeito. Esses 20 candidatos aí, o Brasil inteiro, é assim? A lei? Ou não? De acordo com o número de cadeiras de legisladores para o município. No nosso caso, nós temos cadeiras, né, para 19 vereadores eleitos, e para a candidatura pode-se acrescentar mais um, mas escolhidos serão 19. Então, que nem, não lembro que cidade que foi que anunciou essa semana, não lembro, acho que foi Biritiba, alguma coisa assim, diminuiu duas cadeiras para a próxima magistratura. Se é 14, já não é 20 que pode ser colocado como candidato. É um percentual? Como é que funciona esse percentual de cidade para cidade? Por exemplo, Mogi tem 21 vereadores. Tem cidade que é 35, sei lá quantos. Eu não sei a quantidades nas cidades, se tem um padrão de quantidade. Isso eu gostaria que você explicasse. Exatamente, Paulinho. Tem um padrão, sim, de acordo com a resolução. O número de cadeiras possíveis no município, número de vereadores que depois serão diplomados, né, quando da diplomação, para a candidatura pode-se registrar mais um. Você falou de município que tem 35 vereadores, acrescenta mais um para o número de candidatos a ser apresentado por este partido. Aí pode ter 36 candidatos para cada partido. Quando é da quantidade... Não, eu não entendi. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Suzano, são 19, né? 19. Ah, tá. Suzano, então pode colocar 20, por isso que é 20 em cada partido. 20, Se é uma cidade com 15, pode colocar 16. Exato. Se é uma cidadezinha com 9, pode colocar 10. Qualquer coisa parecida. Uhum. Você sabe de cabeça quantas cadeiras pode ter em cada cidade? Não Olha, a quantidade de habitantes, mas a quantidade de cadeiras. Começa o mínimo com quantos vereadores uma cidade pequena? de acordo com o número da população, certo? Né? Dos eleitores ali inscritos. Mas, sinceramente, eu não tenho de cabeça de todos os municípios, por conta da responsabilidade por coordenar todos esses trabalhos. Cuidei de saber o número de cadeiras para essa eleição aqui em Suzano. Você lembra, eu estou te fazendo umas perguntas fora de Suzano, quantas, qual é a quantidade mínima de vereadores, se existe, no Brasil em alguma cidade? 5, 6, qual é a quantidade mínima? Não. E a máxima, você não tem esse número? Não tenho esse número. Tá, porque São Paulo é um monte, né? Exatamente, porque não é a quantidade, é um proporcional, uma proporção. Talvez por isso a eleição seja chamada de eleição proporcional. Ah, tá. No caso aí de substituição, se morrer alguém depois da ata registrada, etc. e tal. É isso? Assim que a ata chega no cartório eleitoral, logo em seguida, os partidos encaminham o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade daquele partido que está apresentando os candidatos, e, atrelados a ele, os RRCs, o número de candidatos que eles quiserem. Porém, tem partido que não apresenta todos os 20, digamos, Suzano, não apresentou todos os 20 candidatos. Então, é possível que alguém
se coloque como candidato numa vaga remanescente, desde que seja filiado, de fato filiado ao partido, né, que não completou o número de 20 candidatos, e também tenha residência e domicílio eleitoral em Suzano, com o prazo mínimo de até 6 meses. Então, o partido ele não precisa necessariamente colocar 20 pessoas, vamos falar de Suzano. Ele pode colocar 5, por exemplo, se ele quiser. A decisão compete àquela direção daqueles convencionais, a todos aqueles convencionais que se reuniram, certo? Ah, tá. Eu achava que era obrigatório ter 20 candidatos. Ah, não sei, você tem que encher 20 caras aí. Ah, mas nós não temos 20. Eu achava que tinha que ser completar os 20. Agora, no caso de mulheres, existe uma obrigatoriedade em números, né? Por Sim. partido. É preciso ter a cautela no registro de candidatura de se respeitar o percentual mínimo, 70 por 30. Não pode jamais que o percentual seja 71 por 29. Isso Não é pode. inaceitável. Não importa o gênero, digamos, 71 mulheres e 29 gênero masculino, não é aceitável. Já que o percentual esteja no mínimo 70 por 30, é aceitável. Aí daí pode ser 72, pode ser 60 por 40, pode ser 50 por 50, está dentro do padrão aceitável. Depois de todos os partidos apresentarem a documentação, tudo certo, tudo ok, vamos dizer que a eleição começa já esse mês, né? As candidaturas aí, as propagandas eleitorais. Já começaram. Já recebemos processos. Não, mas aí já é processo de denúncia, né? Análise da candidatura, e a partir do registro de candidatura, cada um já pode iniciar a sua propaganda, mas aí já é competência do outro cartório de Suzano, que deixarei para minha colega, que comparecerá aqui também, agradecida, também comparecerá para falar com vocês. Quer dizer, somente os partidos que fizeram a convenção. Somente quem já apresentou os candidatos. Que são 3, se eu não me engano, né, Suzano? 3 grupos, né? Sim. Então, esses candidatos já podem estar divulgando o número deles? Já pode ter as Santinho, as essas plaquinhas, essas coisas, mas Santinho ele vai obter depois, quando o partido fornecer a ele esse material. Eu achava Ou ele, do próprio recurso, realizar os gastos com a sua campanha. Mas também, repito, é competência do outro cartório. Sim, então, sim. Tá, então deixo para que minha colega possa aqui comparecer e também conversar com todos vocês. Então quer dizer, quem faz a convenção primeiro sai na frente, já pode sair fazendo propaganda dos candidatos. Eu achava que existia uma data, depois que todos os partidos fizessem as convenções, etc. e tal, a partir da data do dia 6 em diante, todo mundo pode até já divulgar o seu número aí, os candidatos e tal. Porque o último dia é dia 5, né? Sim, dia 5 de agosto, o último dia para que se realizem as convenções, e depois temos o prazo de que até às 19 horas do dia 15, todo o material das eleições precisam estar encaminhados à Justiça Eleitoral. E tudo isso por meio eletrônico. Esse material que você fala é documentação? Digamos, documentação, digamos que tenha sido notificado também, porque o cartório eleitoral está procedendo à análise dos documentos juntados, se tudo está correto, se falta alguma coisa. Caso falte, nós já notificamos o responsável pela apresentação daquela candidatura para que ele providencie o documento. Porque para se obter uma certidão, o órgão que fornece essa certidão trabalha com prazos. Então, não podemos que, de repente, deixar que o interessado perca um prazo por falta de comunicação. Imaculada, depois de
o partido, coligação, etc. e tal, tiver já apresentado toda a documentação, tiver tudo aprovado, mês que vem, setembro, acontece lá uma desistência de um candidato por vários motivos. Morte, doença ou porque não quer mais. Como é que faz? Substitui esse cidadão? No caso dos processos para substituição, é o caso, citarei os casos possíveis, caso de indeferimento do pedido, a pessoa não atendeu a notificação da Justiça Eleitoral, aí a autoridade, nossa autoridade judicial, indefere esse pedido, que caberá à parte interessada recurso ou ao partido político apresentar o substituto, né? E, no caso de falecimento, também é possível que se apresente, esperamos que não ocorra falecimento, certo? Esperamos que todos estejam muito bem e que aproveitem a oportunidade, né? Mas, caso ocorra falecimento, também pode haver substituição. E se, digamos, todos os processos já foram julgados e tem este para substituição, é uma pendência que a Justiça Eleitoral não vai deixar de colocar esse nome na urna, porque aparecendo um candidato substituto num processo de substituição, né, esse nome, o nome do candidato está na urna. E quem estiver concorrendo em substituição do falecido receberá os votos à pessoa atribuída, né? Já aconteceu isso, eu lembro. Ele receberá os votos que foram destinados a quem ele substituiu por escolha dos executivos do partido, da reunião que teve, que obteve essa candidatura, né? E que a documentação possivelmente está para ser encaminhado. É encaminhado ou foi encaminhado à Justiça Eleitoral, mas a mídia os dados a serem inseridos na urna eletrônica já estão prontos. Nós temos prazo para a geração das mídias, gravar todos os dados numa mídia, uma flashcard, né? Inserimos esses dados na urna e nessa mídia também, quando da carga e lacração, registramos o número daquela sessão. Então, ela obterá também, além dos dados de todos os candidatos, receberá os dados de todos os eleitores que são possíveis de votar naquela urna. Então, por essa situação, os dados já estão gravados, mas existe um processo de substituição. Os dados daquele candidato estão perfeitos, tudo possível, certidão, tudo permitido. Ele não tem a condição de não elegibilidade, ou seja, inelegibilidade. Ele não é uma pessoa inelegível. Ele vai para a urna eletrônica. Ou, então, nos casos de recursos, não é caso de falecimento, é recurso, a pessoa também estará na urna, ele entra como indeferido com recurso, ou caso ele seja deferido, mas tenha a situação de recurso para que ele não seja eleito e empossado, tudo isso, deferido com recurso ou indeferido com recurso, todas as situações com recurso, a pessoa estará na urna. O prazo máximo para substituição, foto, os dados do candidato para as urnas, qual seria? Porque vocês têm lá os técnicos, né, que vão inserir todas essas informações nas urnas eletrônicas para que elas depois sejam destinadas aos colégios eleitorais, né, às escolas, né? Tem um prazo. Qual é o prazo máximo? Porque as eleições, ela está aí, está chegando. Tem até o dia tal para poder substituir um candidato, etc. e tal, com foto, etc. e tal. Você lembra disso?
Então, Paulinho, como eu já te falei, dia 15 de agosto, 15 de né, agosto. nós precisamos ter recebido todos esses dados, porque a partir daí será gerada as mídias de dados dessas eleições, né, Para inserir nas para máquinas. inserir nas máquinas. Quer dizer, depois do dia 15 já fica meio complicado de substituir algum candidato. Substituir algum, falamos agora de dado, substituir algum dado daquela candidatura. Fica mais difícil. E agora, nos procedimentos, os servidores do cartório eleitoral, né, competentes, atenciosos, precisam de bastante atenção. E, em caso de dúvida, estarei na 181, estarei sempre presente, né? Caso não seja matéria de conhecimento do grupo, também temos o grupo de apoio do TRE São Paulo, que nos auxilia prontamente, para que tudo ocorra de uma forma tranquila, transparente e correta. Pode acontecer erro de digitação em alguma coisa assim, em nome do candidato? Sei lá, trocar foto, alguma coisa assim ou não? Algum dado lá que é importante para o eleitor saber assim, o nome do cara tá errado, o nome dele é Pereira, botaram Ferreira. Pode acontecer? Pode acontecer, mas todas essas alterações, necessidade de correção, terá que vir numa mídia salva, o novo dado salvo. O cartório eleitoral vai receber esses dados no sistema de candidatura protocolo e juntar no processo, para que ele passe a fazer parte com esse novo dado. Na máquina, por exemplo, não tem mais como corrigir. Se tiver um dado errado do nome, na hora que você digita o número do candidato, aparece Paulo Ferreira. Opa, meu nome é Paulo Pereira. Isso é praticamente impossível de acontecer. A pessoa interessada, digamos, o órgão interessado, o representante dessa coligação, dessa partido isolado, poderá estar encaminhando à Justiça Eleitoral, numa mídia, aquele novo dado como correção do que está de maneira equivocada digitado no processo. Tá. Nós, do cartório eleitoral, não alteramos um dado porque nós percebemos errado. Aquele procedimento vem para que nós analisemos aquela documentação que foi juntada. Não vou alterar por minha vontade. Alteramos por necessidade e com o conhecimento do candidato e também do representante deste partido político. Fala para a gente quais foram as mudanças para essas eleições municipais em relação a partidos, coligações, que agora tem federação, muita gente não sabe o que é federação. A gente lembra da coligação, né? O que é uma federação, como é que funciona esse negócio de federação, né? Para a gente entender o que é isso a partir desse ano. A federação foi uma situação, uma escolha tomada, uma decisão tomada em, 2018, né? 2018, são 4 anos. 2020. Para 2020, teve essa decisão que vale por 4 anos. E ela foi mantida. Então, a federação, na verdade, é a junção de alguns partidos, de 2 ou mais partidos. E para o lançamento, o registro de candidato para o cargo de vereador, cada federação pode lançar as 20 candidaturas aqui em Suzano. Não fica para ele, cada partido que compõe pode lançar seus 20 candidatos. Não. A cada federação, nós temos 3 federações que poderão, pela sua escolha, registrar até 20 candidaturas. Também pode se coligar a outros partidos, a federação pode se coligar a outros partidos na escolha de uma majoritária. Então, vamos dizer assim, existe uma federação, 3 partidos que estão ali de comum acordo, né? Essa federação, esses 3 partidos,
Não é necessariamente coisa nacional nem estadual, é municipal, vamos dizer aqui, vamos falar de Suzano. Vamos reunir partido ABC, vamos fazer uma federação. É mais ou menos assim que funciona, né? O que é uma coligação? Qual a diferença da coligação com a federação? A federação é a junção que permanece pelo prazo de 4 anos. 4 anos. 4 anos. Somente vale para 4 anos. Então, ela está numa forma, nos termos da lei, elas escolheram ficar juntadas. Esses partidos estão unidos sob o nome federação. E esses partidos vão também lançar seus candidatos. Né? E foi essa decisão foi por meio de uma lei. Né? E, de acordo com essa lei, eles se federaram. Né? Então, passa a ser uma unidade. Como se Os fosse... 2 ou 3 partidos juntos passam a atuar sob o nome de uma federação. Que nem Federação Paulista de Futebol. Mais ou menos isso. Não falo de futebol. Tá bom. Não tem nada a tenho. ver. Não, porque é uma federação, né? Sim. A federação é a reunião Sim. de todos os times de futebol numa federação estadual, né? Vamos dizer assim. No nosso caso municipal, 3 partidos. Vamos fazer uma junção entre nós 3? O ABC? Vamos, então nós vamos montar uma federação. É isso. Mas isso aconteceu a nível nacional. Então, essa decisão foi mantida. Agora, nós estamos numa eleição municipal, mas o prazo dos 4 anos permanece. Essa federação ela é nível nacional? Nacional. Quer dizer, no Suzano não pode se diferenciar do nacional. Fazer uma própria federação, não pode. Vejamos, numa eleição geral, aconteceu da federação existir, certo? Os partidos federados, juntados, né, federados, passaram a atuar sob um nome. Né? Na eleição geral, prazo de 4 anos engloba uma eleição municipal. Então, dentro do prazo estabelecido por lei, a federação permanece. E os mesmos partidos, os mesmos nomes dos partidos federados nacionalmente permanecem na federação para o Estado, municipal, pelo Estado e também para a eleição municipal. Agora entendi. Eu achava que era uma coisa que, Suzano, vamos fazer, pega 3 presidentes de partido, vamos fazer uma federação nós 3. Não. Tem que seguir Brasil, né? Seguir Brasil durante esse período, que nem você falou, válida durante os 4 anos. 4 anos. Que corresponde ao presidente, deputado federal, estadual, senador e também municipal, né? Dentro desses 4 anos que termina este ano, certo? Então, a partir do ano que vem, 2025, essas federações podem ser modificadas. Eu preciso visualizar corretamente esse prazo, quando foi estabelecido como federação, né, para poder falar para vocês com certeza. Teoricamente, seria Mas isso. 2022 está nesse prazo dos 4 anos. Tá. Coligação. Pois não. O que é coligação? Já que tem a federação. Qual a diferença da coligação para a federação? Tudo bem, já sabemos o que é federação. Antigamente se falava em coligação. Coligou o partido tal com o partido tal, biriri, pororó. E hoje eu não escuto mais muito se falar em coligação. A coligação é uma união entre os partidos e essa decisão também é tomada quando decidida, assinada pelos executivos, quando das convenções, certo? Então, na ata dessa coligação para a eleição, nesse ano, para a eleição majoritária, vem a junção, e nas atas de todos os partidos está citando que houve essa coligação e todos concordam com isso. São partidos que se juntaram a uma federação ou a uma, vamos dizer assim, é isso? São partidos que se juntaram a uma federação. Temos um caso aqui em Suzano, né? O partido se juntou com uma federação para escolha do cargo majoritário. Já para a eleição do cargo de vereadores, cada partido lança
o número possível de cadeiras para Suzano, mais um. E também a federação, que é uma junção de partidos que permanece pelo prazo de 4 anos, a federação vai lançar também o número de 20, pode lançar o número de 20 candidatos, mais um, para concorrer agora em 2024. Numa coligação. Numa coligação para a majoritária. Sim, para a majoritária. Para o cargo, para a escolha do cargo de prefeito e vice-prefeito. Entendi. Já para a situação de cargo Vereadores. Para vereadores, legisladores do município, o número possível de cadeiras, mais um. Tá. A informação que você já me passou sobre o número de cadeiras, quem nos passou foi a Câmara Legislativa de Suzano. Então, nós sempre perguntamos o número de cadeiras para que o número de candidaturas no município também seja o correto. Para mudar o número de cadeiras, somente uma lei, né? Só por lei, vamos diminuir de 19 para 15. Aí somente uma lei... Existe a possibilidade, desde que seja estabelecido, que exista uma ordem e que haja o estabelecimento desse número. Tá, para se mudar a quantidade de cadeiras, é uma decisão municipal ou é uma decisão de coeficiente de quantitativo de habitantes que vem lá de cima? Normalmente, nós recebemos esse número de outro órgão, a Câmara Legislativa. Então, passo essa pergunta para eles. Mas né? a Câmara ela tem que obedecer a alguém lá em cima para poder estipular 19 candidatos, 19 vereadores. Porque ela não pode colocar 21, 25 de vontade própria. Ela tem que seguir o TSE, qualquer coisa parecida, né? Sim, existem várias regras que são a Lei Orgânica Municipal, né? A lei estadual, e assim como a federal. Temos que responder de acordo com a legislação. Então, para dizer a possibilidade de mudança, já tivemos aqui em Suzano a diminuição do número de cadeiras e depois, conforme aumentou o número de moradores, de habitantes e de eleitores, foi aumentando esse número de cadeiras. Mas aí essa decisão, essa competência, não vem para o cartório eleitoral. Não tem nada a ver. Não vem para o eleitoral. Para o cartório eleitoral. Quem manda nisso daí é o TSE. Provavelmente. Ou o TRE ou o TSE. O TRE cuida das situações de eleições. Só eleições. Eleições, escolhas de candidato, o cadastro dos eleitores no município de Suzano. Existe regramento para isso. A pessoa precisa residir no município para poder se cadastrar eleitor. Tem prazo para se fazer transferência. O prazo mínimo é de até 3 meses de residência no município para poder mudar o município, né? E essa parte compete à Justiça Eleitoral, né? Já outras situações, depois da eleição, depois da diplomação, existem outras situações que a Justiça Eleitoral vai cuidar. É que, caso exista um mandado de impugnação, alguma coisa que esteja tudo que estiver em trâmite, no dia determinado, data limite para a diplomação, a pessoa recebe o diploma. Depois, nessa decisão, vem uma decisão contrária àquele fato, infelizmente, esse diploma acaba sendo cassado. Já que você tocou nesse assunto, eu lembro que no Rio de Janeiro um prefeito foi eleito, foi diplomado, ele estava dentro da cadeia. Nós achamos um absurdo no Brasil inteiro, né? Ainda está ocorrendo esse tipo de coisa ou se mudou a lei nesse sentido? Pô, o cara preso lá no Rio de Janeiro, o cara foi eleito prefeito, sei lá, no Rio de Janeiro. O cara, até a câmera mostrou o cara dentro da cadeia comemorando que ele ganhou a eleição. Pô, como é que pode uma coisa dessa, né?
Então, acho que deve ter havido mudanças em relação a isso, né? Se é que... Essa situação, no caso dessa pessoa que estava detida, eu vou citar esse termo, detida, Ah, no prazo, inclusive, de diplomação e pós-eleição, aconteceu que ele não teve uma decisão, uma condenação transitada em julgado. Quando uma decisão judiciária transita em julgado, ela não cabe mais recurso. Tudo que não cabe mais recurso não entra na urna eletrônica. Mas a pessoa provisoriamente estava detida, então o nome dessa pessoa foi para a urna e ela recebeu. Seguimos os passos das necessidades das eleições, nesse processo eleitoral, que são prazos, né, que nós cumprimos. Após, digamos que não tiro esse caso, deixo de citar esse caso, uma pessoa que está detida acaba sendo diplomada, mas existe um procedimento em andamento. Aí a competência é da justiça, que vai julgar aquele acontecido, vai condenar ou absolver. Se a pessoa acaba sendo condenada, ela não pode condena e transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Com o trânsito em julgado, o nome dessa pessoa não vai para a urna. Então, se aconteceu, aquilo é retirado. Agora, decorrido o prazo e a pessoa, o detido, eleito e empossado, foi absolvido naquele episódio, ele mantém esse benefício. Ele foi escolhido pela população, ele foi eleito. Então, respeitamos essa situação, essa condição, eleito. todo cara que tá... A gente fala cara assim no modo... na gíria, vamos falar, toda pessoa, cidadão, vamos falar correto, vai, não vamos falar cara nem cara, vamos falar o correto. Cidadão, ele tá com vários processos, tem uma certidão, né, que você falou que tem que apresentar o candidato para poder concorrer às eleições, né, de idoneidade, qualquer coisa parecida, mas ele tá tá cheio de processos nas costas. Enquanto esses processos estiverem correndo, não forem transitados e julgados, ele pode concorrer, mas a certidão sai. Se o cara já foi preso lá 3 anos atrás, 5 anos atrás, ele tá, mas ele já foi absolvido, ele saiu. Como é que funciona essa parte criminal do cidadão lá? Todas essas situações de certidões que uma justiça encaminha, a justiça eleitoral, o cartório eleitoral onde essa pessoa é cadastrada como eleitor, a nossa situação é tratar da condição, alimentar o histórico do eleitor. Recebemos uma certidão com trânsito em julgado e a pessoa ali está condenada. Vamos registrar a suspensão do direito do voto. Com a suspensão do direito do voto, automaticamente também a pessoa não pode ser candidata. Já é indeferido. Mas aí, após digamos assim, aí está na lei também, após a extinção da punibilidade, se o crime praticado por essa pessoa for doloso e não tem atenuantes, vai acarretar, após a extinção da punibilidade, vai acarretar o comando no seu histórico que ele não pode exercer mandato eletivo. Ele não pode, ele se torna uma pessoa inelegível. Ele pode entrar com recurso. Nesse caso, o que suspendeu a condenação, que suspendeu o direito do voto, já transitou em julgado. Então, não cabe mais recurso. Entendi.
E isso tudo está previsto na legislação e também na nossa Constituição Federal. Imaculada, vamos falar de denúncias. Já tivemos aí alguns casos em Mogi, né? Bem noticiado, bem divulgado em relação ao o prefeito atual que concorre à reeleição em Mogi. Vamos citar ele porque todos os jornais estão toda hora falando sobre denúncias. Eu não sei se Suzano já teve algum caso de denúncia. Se você tiver, eu não gostaria que você falasse quem foi, que fez para quem, mas se já teve registrado alguma denúncia em Suzano de propaganda antecipada, né? Como é que funciona este ano? Como é que está? Houve mudanças em denúncias? O que o cidadão comum pode fazer para denunciar? Mesmo aquele que concorre à eleição, falar, pô, eu vou denunciar o fulano e tal, que está concorrendo também, porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está dando dentadura, está comprando... Então, queria que você explicasse em detalhes quais são as mudanças em relação às denúncias e como fazer essas denúncias. Bom, de acordo com a resolução sobre competência, que fica dividida para as duas zonas eleitorais, para todas as zonas eleitorais no município, para a competência, a propaganda eleitoral irregular está atribuída a 415 zona eleitoral. Porém, na jurisdição, na área sob jurisdição da 181 zona eleitoral, nós estamos constantemente atentos às denúncias de propaganda que chegam via sistema ou até mesmo no balcão do cartório. A partir do momento que existe o processo de registro de candidatura, e se o comportamento está irregular na jurisdição da 181, nós averiguaremos se de fato existe irregularidade, constatamos e notificamos o candidato para cessar aquele procedimento. Caso permaneça, tudo contamos com prazos. Caso permaneça a irregularidade, a prática irregular desse candidato, encaminhamos a zona competente para a decisão compete ao cartório da 415. Aí minha colega Isânia também poderá falar a respeito e com mais propriedade sobre o assunto. O cara ainda... ele já sabe o número, mas ele ainda não teve a convenção, né? Porque o pessoal falou, escolhe o número aí. Quero meu número 99,999. Esse cara... Antes da convenção, tal, ele já pode correr algum risco de fazer propaganda antecipada? Já divulgar, não divulgar o número, mas já começar a falar que é candidato, não é pré-candidato. Já sou candidato, tal. Pô, mas você nem passou, a convenção não foi ainda, não está tudo aprovado ainda, mas você já está falando, ele tem certeza que ele vai ser candidato, mas ele já sai falando que é candidato, não é pré-candidato. Esse cara, diante das provas apresentadas ao cartório eleitoral, ele pode correr algum risco? Olha, já tivemos situações assim, eleitor já nos procurou sobre por esse tema, mas enquanto não existe a candidatura, o processo encaminhado para o cartório eleitoral, para registro, então a pessoa simplesmente falou. Fala o que quer. Falou. Eu almocei tal coisa, eu jantei isso, eu subi no telhado, eu desci. Então, a pessoa simplesmente falou. Mas, aí, se não é uma situação da Justiça Eleitoral tomar providência, aí, no caso, temos o Ministério Público, que toma as providências e vai... de fato, ele vai tomar as providências se cabível. Porque o Ministério Público é uma profissão excelente. Ele é o fiscal da lei. Então, nessa situação, no exercício da sua função, ele vai observar é regular ou irregular. E, a partir daí, as providências são tomadas. Quando, depois de fato, já é candidato, as denúncias terão que ir para cartório eleitoral ou pode ir direto para o Ministério Público?
Normalmente... De alguma irregularidade em campanha, que seja por distribuir dentadura, seja por qualquer coisa parecida, tem que ser no cartório eleitoral, já está o número do cara, ele já está concorrendo à eleição. O cidadão comum, ele pode fazer a denúncia lá no cartório eleitoral ou pode fazer no Ministério Público também? E colocamos que a pessoa pode fazer eletronicamente essa denúncia, nós recebemos via Pardal, né, e acompanhamos diariamente. Né? Agora, mais de uma vez por dia, alguém fica observando, porque isso pode chegar a qualquer momento. Tudo que é eletrônico, a qualquer momento. Acabamos de verificar no sistema, não tem, mas dali um segundo alguém já pode ter enviado. Então, tem alguém constantemente atento a esse programa. Mas a situação, a pessoa pode isso, pode aquilo, não vamos dizer tem que ser assim, tem que ser. O órgão que recebe, no cartório, a pessoa falou, sou subordinada à Justiça Eleitoral. Contatei o órgão que nos auxilia constantemente, a Seção de Apoio às Zonas Eleitorais de São Paulo. E por eles foi colocado que não era o caso para o cartório eleitoral receber. Se o interessado tivesse interesse, procura o fiscal da lei, que não é na justiça, não é o caso da não era o caso da Justiça Eleitoral. Agora, se houver no balcão do cartório eleitoral, vamos tomar a anotação. É da nossa competência, a providência segue. Não é da nossa competência, redirecionamos o expediente a quem competente. Então, tudo que é recebido não fica paralisado no cartório eleitoral. Vou tomar a providência agora, a Justiça Eleitoral vai observar, no caso de propaganda eleitoral irregular, vamos até o local, observamos, se constatada, notificamos. Se decorrer o prazo da notificação e não for atendido o que foi notificado, aí o procedimento passa ao órgão competente para o julgamento de uma propaganda irregular, que, no caso, é o cartório que agora está ao nosso lado, aqui com frente à Avenida Paulo Portela. Né? A multa começa de 5 mil até 100 mil, é isso? O valor das multas por propaganda irregular que não atendeu às notificações e intimações no prazo, as multas são altas. E aí deixo para que minha colega fale os valores. Não posso ultrapassar mas existe o que é a nossa competência. Existe uma tabelinha de grau de... A autoridade vai analisar cada procedimento e vai determinar o valor. Tá certo. Bom, o que é pardal, hein? Muita gente pergunta, o que é pardal? É aquele passarinho? É um dos sistemas que a Justiça Eleitoral, juntado para as atribuições da Justiça Eleitoral, onde os interessados fazem a sua denúncia, anexam prova, né, tudo. Foto e vídeo, se tiver. Foto, vídeo. Qualquer coisa, seja prova. É muito fácil juntar foto e vídeo, e aí o cartório eleitoral vai analisar. Pessoal, agora eu queria que você falasse um pouco sobre os eleitores, título do eleitor. Como é que está essa situação? Qual é o prazo para regularização de algum caso que nós temos aí para quem está com mudança, sei lá, qualquer coisa. Fica à vontade. Se ainda posso cadastrar meu título, eu não tenho título. Posso ir lá, fiz 16 anos e tal. Perfeito, colega. No caso, a situação no cadastro eleitoral atualmente está fechado e isso ocorreu no dia 8 de maio. Após 8 de maio,
fechou o cadastro eleitoral. Também para que a informação dos eleitores vá corretamente para a urna da sua sessão. Mas, como um ato a mais, atualmente nós estamos cuidando da transferência temporária. Temporária. Temporária de eleitor. Após a apuração das eleições, os dados desses eleitores voltam para a sua sessão de origem. Isso pode acontecer, falamos do município de Suzano, isso pode acontecer no município onde a pessoa é eleitor, onde é o domicílio eleitoral dessa pessoa interessada. Eu mudei de bairro. Mudei de bairro. Atualmente, estou mais próxima da escola tal. Da escola tal. E a pessoa é preferencial ou tem mobilidade reduzida. Ela pode solicitar, sim, é feito no próprio balcão do cartório, é feito essa chamada TTE, transferência temporária de título eleitoral, e a pessoa nessa eleição vota. E a pessoa vai dizer em quantos turnos ela quer votar. Caso tenha também, acontecerá sem falta o primeiro turno, de acordo com a votação acontecida no primeiro turno, vai acontecer ou não o segundo. E a pessoa já pode deixar definido, porque essa movimentação temporária de título tem prazo e pode acontecer até 22 de agosto. Essa mudança temporária que pode se tornar efetiva depois das eleições, né? Porque ela mudou de casa, de endereço, de bairro, aí sim, daqui 2 anos, ela vai voltar naquela escola que ela fez a votação temporária, né? O trabalho no cadastro eleitoral recomeça a partir de 5 de novembro. Então, a partir de 5 de novembro, o eleitor pode, via eletrônica, juntando documentos, comprovante de... se revisão, a gente nem exige comprovante de residência. Mas, juntando sempre documento com foto e uma selfie sua no chamado título NET. Ou então, comparecendo no balcão do cartório com essa mesma documentação, poderá obter a sua transferência definitiva para aquilo, mas isso a partir de 5 de novembro. Imaculada, a Polegar lá, a biometria, como é que ficou? Suzano vai ter votação por biometria? Porque já tem bastante tempo, né, que nós temos aí esse negócio de biometria e era para facilitar a vida do eleitor, né? Como é que ficou essa situação? Para votar com o dedão lá. Paulinho, a condição da exigência da biometria é uma forma de garantir que o eleitor... Ninguém tem digital igual, nem irmão gêmeo. São diferentes as digitais. Então, para que, de fato, o eleitor tenha comparecido na sessão e realize o seu direito de voto, a digital vai reconhecê-lo rapidamente. Agora, caso no momento da eleição a digital da pessoa esteja ferida, com um corte, ferida, ou por conta do frio, por conta disso, aquilo não consegue reconhecer a digital. Ele prova documentalmente que é ele. Sempre o eleitor vai também comparecer munido de documento oficial com foto. Ele provou que é ele. Não necessariamente o título. Não necessariamente o título, porque ali no caderno de votação tem os dados do eleitor, tem a foto do eleitor. O que já colheu biometria, tem a foto do eleitor. O presidente, no ambiente da sessão eleitoral, ele vai tomar essa decisão. É a pessoa, não é a pessoa. E ele vai dar a permissão na urna eletrônica caso a sua digital não seja aceita. Tá. Durante a eleição, nos colégios eleitorais, né, as escolas, são 2 cartórios em Suzano. Qualquer irregularidade, o cidadão ele pode fazer uma denúncia nos 2 cartórios, né? Ou
o fiscal, alguma coisa assim, durante a eleição. Não sei se você vai querer ser entrevistada já próxima eleição para falar alguma coisa, mas vamos adiantar esse assunto da eleição, no dia da eleição, em caso de denúncias, enfim, qualquer irregularidade dentro das próximas escolas, como tem ocorrido aí, né? Boca de urna, essas coisas. Posso sim, estou sempre à disposição da área da constatação. Você, Paulinho, o pessoal da TV também constantemente nos procura e dessa forma nos dá a possibilidade de transmitir o que está ocorrendo, porque o nosso trabalho é aberto. Nós tomamos a cautela apenas de não divulgar dados do eleitor. Isso é protegido por lei também. Mas o que está acontecendo, a Justiça Eleitoral é transparente. E olha, Paulinho, daqui uns dias completarei 38 anos de Justiça Eleitoral. Vai ter festa lá, hein? Poderia, 38 anos. poderia. Estou muito feliz por isso. Muito feliz por poder trabalhar num ambiente de transparência. Isso é muito bom, mas sempre tomando a cautela de proteger os dados das pessoas, das partes que nos procuram. E como você solicitou também, o TTE, complementando a informação sobre o TTE, nós encaminhamos ofício às polícias de Suzano, né? Temos a Polícia Rodoviária Federal na Índio Tibiriçá, pessoas que trabalham nas proximidades aqui de Suzano e que são eleitores de Suzano. O pessoal da Delegacia de Polícia Civil, a Polícia Militar Estadual do 32º Batalhão, encaminhamos ofício porque essas pessoas estarão trabalhando no dia da eleição e são eleitores no município. Eles podem requerer o chamado TTE, porque assim poderão votar mais próximo do local onde está trabalhando. Para este ano, não existe o chamado voto em trânsito. Pessoa eleitora de outro município requer a sua possibilidade de votar no município próximo do seu local de votação. Este ano não tem voto em trânsito. Porque o cara é vendedor, viaja toda hora, vai lá para Curitiba, mora em São Paulo, vou para Curitiba, eu tenho que votar lá em Curitiba. Não tem. Nas eleições estaduais é possível o voto em trânsito. Nas municipais, estamos escolhendo os candidatos no município. Então, a pessoa domiciliada aqui e esteja trabalhando no dia da eleição pode escolher um outro local de votação próximo de onde eles estarão sediados. Dentro do mesmo município. E da mesma forma também mesários e apoio logístico. A Guarda Municipal não participa, não pode participar dessa segurança? Também seguirá, porque normalmente o pessoal do trânsito da GCM é da área municipal, também para as pessoas que estejam trabalhando distantes do seu local de votação poderão requisitar o chamado TTE. São os médicos, enfermeiros, né? O cara mora aqui, mas vai trabalhar de plantão lá em Palmeiras, então ele pode votar lá em Palmeiras, né? Tranquilamente. Bom, Imaculada, a gente vai voltar a conversar um pouco antes da eleição, né? Para a gente definir mais algumas coisas, o que está acontecendo, de repente, sei lá, mudou alguma coisa em cima da hora, para deixar o eleitor, né, mais atento aí no dia da eleição, um pouquinho antes das eleições, a gente volta a se falar. Eu sei que você vai estar atribulada lá, cheio de serviço, vocês duas, né, dos dois cartórios, mas para a gente deixar o eleitor, né, o munícipe, o suzanense, o país não, qualquer um que estiver ouvindo a gente, seja lá no Paraná, seja em Curitiba, seja Mato Grosso, é a mesma coisa, né? Ele vai saber o que está rolando para poder ficar atento na sua cidade também, não é só Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, que está ligado na Rádio Sat, pode também tirar como orientação que a gente está conversando aqui, né? Bom,
Queria que você desse as suas considerações finais para a gente estar encerrando esse nosso bate-papo, Imaculada. Da nossa parte, da 181 Zona Eleitoral Suzano, resta agradecer e informar que no cartório eleitoral, pelos telefones que você pode divulgar oportunamente, telefones e meio eletrônico, e-mail, estaremos sempre à disposição dos interessados que nos procuram. Agradeço a possibilidade de aqui estar presentes para poder passar essas informações. E da minha parte, resta informar também que sou uma eterna estudante. E conforme o Paulinho citou, Paulinho, citou, a lei aconteceu agora, mudou, alterou, teve uma cláusula, isso, aquilo, alterado. Então, serei sempre estudante, porque preciso estar aberta a essas mudanças, a essas atualizações, para a melhoria de poder atender a cada pessoa que nos procura. Agradeço, Paulinho, agradeço a possibilidade de aqui estar. E parabéns novamente aí pelos seus 38 anos de cartório eleitoral, justiça eleitoral. Que você continue lá mais 38 anos. Poxa vida, sem tirar férias, aposentar e tal, né? Mais uma vez. Parabéns, viu, Imaculada? Você é um exemplo, né, de pessoa mesmo, em todos os sentidos, conhecimento, divulgando aí. Depois a gente vai conversar mais para frente para a gente sair um pouco fora dessa parte formal e falar um pouco dessa vida, sua vida pessoal, que eu gostaria que você falasse na próxima entrevista. Você já passou por quantas eleições? Você lembra de cabeça? Já foi umas 200 eleições. Né? Estou em Suzano desde 94. 94 desde você 94. Então você estava antes aonde? TRE São Paulo. São Paulo, lá em São Sim. Paulo mesmo, no TRE, lá Sim. no coração onde o bicho pega. E muito feliz por poder atuar, estar nessa área, né? E resta também, complementando, Paulinho, me permita, agradecer a equipe do cartório eleitoral, dos cartórios eleitorais, porque juntos ali, parede a parede, é um time. Sinceramente, somos uma família. Uma família. E gostamos do comportamento de todos que ali estão. Agradeço a cada um deles. 94. Então você vai contar pra gente o que aconteceu de 94 para cá. Na próxima entrevista. Perfeito. Muito bem, tivemos batendo um papo com a Imaculada Pires, chefe do cartório eleitoral do Suzano, zona 108ª, primeira zona eleitoral, para quem não sabe, é 181. Obrigado, Imaculada, até a próxima oportunidade. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Vamos voltar aqui com a programação normal. Beleza?